agradecer o nosso Deus. Mas vamos ouvir a mensagem. O pastor Natanael vai estar ministrando a palavra de Deus. O pastor Reginor vai estar orando, abençoando a igreja, o pastor que vai pregar, e também louvando a Deus, abençoando os irmãos que ofertaram esta noite, em nome de Jesus. Então, continue da mesma forma, irmãos. Continue do mesmo jeito, louvando, glorificando, ouvindo a voz de Deus e exaltando o nome do Senhor. A festa completa termina depois que o pastor der a bênção apostólica. Até lá, Deus vai abençoar a sua vida ainda nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé novamente. E os irmãos afora, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem é que quer ouvir a mensagem, a palavra de Deus? Umas 10 não levantou, meu Deus do céu. Quem quer ouvir a mensagem da palavra de Deus? Esse mensageiro aqui vem de longe, vem lá de São Paulo para trazer para vocês uma palavra. Vamos orar por ele? Para que Deus use em suas mãos. Bendito Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos por esse culto, até o momento presente. Tu tem manifestado a tua presença. Agradecemos pelos louvores, por tudo que até aqui foi realizado. Agora abençoa todos os servos, Senhor. Dá a tua graça, dá a unção do teu Espírito, para que ele possa transmitir para nós uma mensagem que possa produzir vida abundante em nossas vidas. Nós te pedimos essas bênçãos, meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Poder sentar, irmãos, poder ficar sentados. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, presidente municipal, em mais uma comemoração. O servo de Deus, alguém aqui é servo de Deus e servo de Deus? Alguns ainda não são, então está na dúvida. Vou perguntar de novo, alguns entenderam, né? Alguém aqui ainda é servo de Deus e servo de Deus? Pergunta para o irmão aí, para a irmã do seu lado, tu é crente ainda? Tu é crente ainda? Ou apenas está passando o tempo, né? O servo de Deus e a serva de Deus é um povo de festa, é um povo que comemora. Eu louvo a Deus porque nós aprendemos na palavra do Senhor e aprendemos por andar com o Senhor. Alguém anda com Jesus aqui? Quem anda com Jesus aprende que nós não precisamos esperar a vitória chegar para comemorar. Nós já comemoramos durante a prova, durante a luta, porque sabemos que o nosso Deus é fiel para garantir a nossa vitória. Nós sabemos que aqueles que andam com Jesus jamais serão frustrados. Tem gente frustrada no meio do Evangelho, mas não é com Jesus não. É porque tem olhado para o homem, é porque tem olhado para si mesmo, para as coisas terrenas, enquanto a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Ele, jamais seremos desapontados, amém? Estou muito feliz por estar aqui. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele que nos dá vida, Ele que prepara tudo, amém? E agradecer aos pastores que têm apoiado aqui ao nosso ministério, a Igreja Glória do Cordeiro, pastor Samuel, pastor Gedor, e enfim a todos os irmãos. Não tem coisa melhor do que nós estarmos diante do Senhor. Nós estamos comemorando aqui nessa cidade 20 anos, né, que esse ministério veio para cá. E 20 anos não é uma historinha não, irmãos, é uma historiona, né? Uma história grande. E na caminhada acontecem muitos desafios. A caminhada da fé, a caminhada da obra de Deus tem desafios. Só que a diferença é que nós jamais estamos sozinhos. O Senhor, Ele nos chama quando Ele coloca algo em nossas mãos para realizar. A Bíblia diz que devemos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, com a nossa fé, com o nosso entendimento, porque não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para a glória de Deus. E a obra de Deus, ela se resume numa só coisa: ganhar almas para o reino do Senhor. É grande almas. E o pastor Samuel falou da vigília em Bataguaçu, me deu até vontade de ir lá, né? Já falou comigo particularmente, falou aqui de novo. E uma coisa que eu gosto de observar
Há muitas pessoas que às vezes estão na igreja, na sua congregação, no dia a dia, no culto semanal, e vai cair numa rotina, né? Vai ficando numa rotina evangélica, e aí começa a olhar para os problemas, olhar para as lutas, para as dificuldades, olhar para o tamanho do gigante, e começa a pensar que a vida cristã é só aquilo, que Deus não está fazendo nada. Mas quero dar uma notícia para você, ou lembrar você que já sabe, Deus continua trabalhando nessa terra. E quando estamos aqui adorando, comemorando mais um ano de vitória, nós sabemos que em muitos lugares desta terra, a igreja do Senhor está adorando a Deus. Eu vejo a igreja do Senhor, como Jesus disse, como a luz do mundo, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então nesse momento, você pode ver com os olhos da fé, está em muitos lugares. Se nós pudermos estar lá nas alturas, onde o Senhor está vendo aqui embaixo na terra, há muitas faíscas, muitos brilhos da igreja do Senhor, que está resplandecendo a glória de Cristo. Amém? Diga para o seu irmão, a obra de Deus é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior do que qualquer notícia que você já pode ver em revistas evangélicas, em livros, na televisão. É muito maior, irmãos, nós não podemos imaginar. Eu sei que a Bíblia diz que quando chegar o dia do Senhor, haverá uma multidão como a areia do mar, como a areia da praia, que não dá para contar. Multidão de homens, mulheres, jovens e crianças, de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, que estarão diante do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! E é por isso que nós nos alegramos, porque talvez você tenha realizado muitas coisas importantes para Deus. Eu tenho certeza que Deus não chama ninguém para ficar à toa. Deus não chama ninguém para dizer: o que você é? Eu sou evangélico, só isso? Alguns falam: eu sou gospel, né? Eu sou gospel. É só isso? Não. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para realizar algo nessa terra. Quando você nasceu, ou antes de você nascer, Deus já tinha um plano traçado com a sua vida. E por isso você enfrenta lutas e desafios, mas o plano de Deus e a promessa de Deus continua de pé para você levar os seus Jesus. Venha o que vier, precisamos entender que o Senhor nos levantou nessa terra, não apenas para ser abençoado e ser um crente salvo, mas chamou para fazer a diferença. Aí fora, aí, quem está ouvindo aí fora, diz glória a Deus aí na rua, glória a Deus aí. Estou com vergonha, gente. Quem é crente aí, fala glória a Deus aí fora. Amém. Parece que aqui dentro fica mais corajoso, né? Lá fora é um pouco que está vendo. Talvez não está dando para ouvir direito aqui, mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para fazer a diferença. Amém? Irmãos, estamos felizes. E Deus tem muita coisa para realizar no nosso meio, a cada dia. Amém? Eu estou olhando um tempo. Quantos entendem que Deus está no controle de tudo? Amém! Quem quando era crente em Jesus ia em festa, gostava de festa? Pode ser, não tem vergonha não. Tem aquele povo do bairro da saudade, né? Tem o povo aqui nessa região, não sei, mas no estado de Minas, lá para o Nordeste, para o Norte, o povo gosta de um forró, não é verdade? É assim. Eu tive um Teoflotone agora recentemente, numa cruzada evangelística lá com o nosso ministério, e até no último dia que eu ministrei a palavra antes de viajar de volta para São Paulo, eu passando pela rua tinha um cartazinho assim feito no computador, digitado no poste, dizendo: vai haver a boate, a balada, e aqui no bairro, no tal lugar, todos estão convidados. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Isso aí é o povo do forró, é o povo da balada. Aí às vezes nós que somos crentes em Jesus, somos libertos. Quem é liberto aí? Quem tem certeza que vai para o céu? Nós que somos libertos, a Bíblia diz que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. E aí de repente vamos numa festa evangélica e muitos começam a ficar inquietos, porque meu Deus, já está 9h15, né? E começa a ficar assim, aquela pulseira, vontade de ir embora. Que isso, irmãos? Nós somos libertos para servir ao Senhor. Se Deus quiser fazer uma vigília aqui hoje, só tem que ser. Eu estou falando, se Deus quiser tomar a minha vida, tomar a sua vida, e ninguém conseguir sair daqui, e o Senhor derramar da sua virtude, o seu poder sobre a nossa vida. E aí? Então Deus está aqui nessa noite, continua dando lugar ao Espírito Santo, continua dizendo: Deus, usa a minha vida.
você ouve, se você medita no que está falando as letras, mas aqui foi falado sobre entrega, sobre Deus nos usar, sobre a unção, sobre a presença de Deus, sobre a Shekinah de Deus. Está falando sobre tudo isso. E nós não estamos numa reuniãozinha evangélica, não. Nós não estamos no culto costumeiro. Nós estamos na presença daquele que é todo poderoso, aquele que conhece a sua história, aquele que sabe o seu endereço, aquele que sabe o que você está passando, e aquele que pode e quer fazer algo novo na sua vida. O nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma perguntinha que eu vou fazer, mas eu já sei a resposta. Quem está cansado aí? Não no culto, quem está cansado? Eu trabalhei muito hoje, apesar que hoje foi feriado, né? Sexta-feira santa, todo dia é dia do Senhor, né? Mas o povo aí no calendário é sexta-feira da paixão, sexta-feira maior. Eles vivem com os nomes aí e o povo fica de folga. Alguns trabalharam hoje, né? Mas trabalhando ou não, na presença do Senhor tem renovo, amém? Na presença do Senhor tem refrigério. E Deus tem uma palavra para nós hoje aqui ainda. Alguém crê nisso que Deus tem uma palavra? Alguém diz uma palavra de Deus? A palavra não é minha não, eu sou apenas um vaso. A palavra é para mim também. Então diga para o seu irmão, para nós ter a Bíblia assim, ó, Deus tem uma palavra de vitória para você. Pode falar para ele. É para você a palavra de vitória. Então toma posse e dá lugar ao Espírito de Deus. Amém? As irmãs também estão comemorando mais um ano, 17 anos, né? A alegria angelical. E isso é bênção de Deus. Eu gosto de meditar uma coisa, quando se trata de testemunho da obra de Deus na nossa vida. Pessoas que estão aqui, que eu conheço muitos, alguns que estão muitos anos no Evangelho e não se desviaram. Né, irmão? Fala assim, eu sou um desses. Muitos anos no Evangelho nunca desviaram. Por quê? Existem as tentações da vida, existem as astúcias do inimigo, as ciladas, os laços, para tentar destruir a nossa fé, e cada dia os desafios têm sido maiores. Só que acima de tudo continua existindo o poder do Espírito Santo, o poder de Deus para nós escolhermos o Senhor, escolhermos a palavra de Deus e permanecer firme. As irmãs cantaram aqui, né? O vento balançou meu barco em alto mar. Bonito esse louvor, né? O vento balança mesmo, sobe e balança. Meu Deus, vai afundar, vai entrar água. Só que se você lembrar e você estiver em Cristo, Ele está no seu barco. E eu nunca vi e nunca vou ver um barco que Jesus está a afundar. Nunca um barco que Jesus está a afundar. O barco, irmãos, é a nossa vida. Nunca vi uma vida que Jesus tem lugar, que Jesus é a primazia, que Jesus está presente. Eu nunca vi uma vida que Jesus habita, pereceu a afundar. Não tem, irmãos. Quantas tribulações e quantas lutas, Paulo chegou a dizer, importa que por muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus, mas eu tenho certeza que aquele que vai dar o galardão está conosco. E Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Vamos ler o texto do tema? Eu orei a Deus, para Deus me dar uma palavra para transmitir, para Ele falar, né, na verdade, através da minha vida. E Deus me deixou no tema, tem muitas coisas e voltar ao tema. Eu vou ler aqui, nós não vamos nos ater apenas no versículo 1. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Pastor, eu posso pregar 2 horas se Deus deixar. Vocês aguenta aí. Nós ouvimos todos os louvores. Aguenta aí, o pessoal gosta de cantar e ir embora. Aguenta aí para alguém Deus falar contigo. A gente é cantor, já fiz a minha parte e vou embora. Não tem esse negócio não. Deus quer falar contigo. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 5. Depois vou ler o último, né, que é o 14. Amém? Não vou ler o texto todo, já foi lido. Só para nós repetirmos aqui algo a respeito do Senhor Jesus. Todos acharam? Digam amém? Amém. Então diz assim, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podem aceitar em nome de Jesus? Dois pastores orou por mim, pôs as mãos sobre mim, então eu já estou debaixo da graça de Deus, debaixo da bênção. E o que eu quero falar com os irmãos nessa noite é exatamente sobre isso: a luz que brilha nas trevas, a luz que alumia nas trevas. João, que foi chamado o apóstolo do amor, ele escreveu o Evangelho e apresenta Jesus como o unigênito do Pai, o Filho de Deus que veio salvar, o Filho de Deus que se fez homem, que se fez carne. Então João começa o Evangelho com a mesma frase, com as mesmas palavras iniciais que começa a Bíblia no livro do Gênesis: no princípio. Ele diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Não era apenas o verbo, a palavra no sentido de conjugar o verbo, mas era a palavra da vida, a palavra logos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando nós olhamos no Gênesis, João falando: no princípio era o verbo era Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra logos, a palavra que tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe, a palavra que o João escreveu aqui dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, e ele estava no princípio com Deus, e nada do que foi feito, nada do que existe de mais belo, de mais maravilhoso na natureza, não existiria se Jesus não estivesse lá, porque ele é o verbo vivo de Deus. Então, olhando para o Gênesis, eu vejo um paralelo que ele fala tanto do verbo, da palavra que cria, a palavra poderosa de Deus, como também da luz que resplandece nas trevas. Então aqui ele fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí ele fala: e a luz resplandece, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero olhar no Gênesis. No Gênesis fala o quê? No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia fala: e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, a terra que Deus criara agora estava sem forma. Deus não criou nada sem forma e vazio, Deus criou a terra. Mas houve uma batalha no mundo espiritual, e Satanás foi lançado lá do alto quando ele tentou assumir uma posição que não era dele. Ele já tinha uma posição de glória, ele já tinha uma posição importante, mas aí a soberba, o orgulho subiu ao seu coração, e ele disse: eu subirei às mais altas alturas, eu estabelecerei o meu trono como do Altíssimo acima, e serei como Deus. E aí ele se rebelou contra Deus e foi lançado lá de cima. Lá no Apocalipse 12 vai dizer que houve batalha no céu, e o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel e seus anjos, mas o dragão e seus anjos foram derrotados, foram lançados lá de cima, foram precipitados aqui na terra. E quando houve a queda, então a terra se tornou um caos, e as trevas cobriam a face do abismo. Trevas significa o quê? Escuridão. Escuridão onde não dá para enxergar, não dá para ver o caminho, não dá para ver nada. A escuridão das trevas representa o pecado que afasta o homem de Deus, o pecado que outrora nasceu no coração de Lúcifer, surgiu no coração dele a soberba, o orgulho, querendo ser o que ele não era, querendo se colocar na posição de Deus. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus, aleluia, que é digno de glória, e esse Deus diz: a minha glória eu não darei a outrem, louvado seja Deus. Tudo que foi criado, inclusive a nossa vida, o ser humano, que é criado conforme a imagem e semelhança de Deus, o propósito de você existir é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado, é para que Deus seja exaltado na sua vida. Mas aí as trevas caiu sobre a terra
o abismo ficou como um abismo e as trevas estavam sobre a terra. Aí Deus, ele olha e ele diz, antes de ele falar isso, vai dizer que o Espírito de Deus se movia também sobre a face das águas. E aí Deus libera o verbo, a palavra que tem o poder de criar. E no Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer, e disse Deus, haja luz. Diga comigo, disse Deus, haja luz. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. Estava tudo escuro. As trevas estavam parecendo que dominava. Mas quando Deus libera a palavra criadora de vida, quando Deus ele começa, aleluia, continuar o seu plano para a glória dele, e para criar, e para levantar o homem, para levantar o ser humano para a glória dele, a primeira coisa que ele diz, haja luz, e o que Deus fala, acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava lá, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus, lá no capítulo, versículo 8, no capítulo 13, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele estava lá no princípio com Deus. E ele, o verbo era Deus. Então quando Deus começa a criar, ele cria a luz. E aí no versículo